Convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Isaías, capítulo 41, verso 10. Todos encontraram? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Deus eterno, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede nesta noite de estarmos, Senhor, reunidos em culto, adorando o Teu nome, dedicando, Senhor, louvores a Ti, porque Tu és digno de toda honra e toda glória. Mas agora, Senhor, chegou o momento de ouvir o Senhor falar conosco por meio da Tua santa palavra. Prepare, Senhor, os nossos corações, a mente da Tua igreja, para recebermos, Senhor, a Tua palavra, para que possamos sair daqui edificados, com a certeza que o Senhor falou aos nossos corações. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós assim oramos. Amém e amém. Irmãos, o medo é um sentimento que faz parte da natureza humana. E de certa maneira é algo não só instintivo, ou seja, que faz parte do nosso instinto, mas é algo saudável também. Afinal, o medo pode nos livrar de situações perigosas que colocam as nossas vidas em risco. Por exemplo, quando você escuta assim, olha, não vai por aquele caminho, não anda por aquela rua, porque ali tem tido muito assalto. Então evite de andar naquele lugar. Você, quando escuta isso, automaticamente já liga no seu consciente esse medo. E esse medo, então, vai te prevenir de algo perigoso. Então, nesse sentido, este medo é algo bom, é algo que ajuda você a se livrar de certos riscos. Porém, meus irmãos, além desse primeiro tipo de medo natural e saudável, existe o medo em excesso, que pode ser prejudicial no aspecto relacional, no aspecto social, no aspecto psicológico e no aspecto espiritual. Por exemplo, quando nós ligamos a TV para assistir um jornal e as matérias sempre são as más notícias, os problemas econômicos, a falta de trabalho que o país vive e principalmente a incerteza do que nos espera no futuro, tem atingido em cheio a saúde mental de todos e em maior ou menor grau é levado muitos a um medo sem precedentes. Nós temos visto aí no jornal, acredito que você tenha acompanhado, a popularidade do presidente Lula caiu e caiu muito. Isso é devido às situações que o país vive. Quando você vai ao mercado, você vai fazer compras, você tem visto os preços das compras, das mercadorias muito caros. Isso é devido à inflação que o país tem vivido. Tem se gastado muito e o que o governo tem gastado não tem sido suficiente, ou melhor, não está chegando de maneira correta para o povo. E com isso, então, vem as críticas, e com isso a popularidade do presidente caiu muito. Estão se gastando muito
e o povo não está vendo a melhoria do nosso país. Outra coisa também, quando nós ligamos o jornal, por exemplo, essa semana, a violência que está tomando conta no Rio de Janeiro. Essa semana, um tiroteio começou lá em Santa Cruz, numa comunidade que parou a Avenida Brasil. As pessoas dando ré nos carros, outros saindo dos seus carros, se escondendo na pilastra para se proteger dos tiros. Uma confusão tremenda. Isso, então, tem causado um pavor, um medo em muitas pessoas. E esse tipo de medo, muitas vezes, tem tomado conta da vida do ser humano. E quando esse medo toma conta da vida do ser humano, o ser humano não consegue dominar esse medo. Não consegue controlar esse medo. Eu tenho um primo, filho da irmã do meu pai, que um dia ele estava saindo do trabalho, saindo de casa para ir para o trabalho. Na porta de casa, ele mora ali no bairro da Penha. Na porta de casa ele foi assaltado, levaram o celular dele, levaram o tablet dele, levaram os pertences dele e ainda agrediram ele. Não apenas levaram os bens dele, mas ainda bateram nele. Isso causou nele um trauma muito grande. E hoje ele é uma pessoa que vive tomando muitos remédios. É uma pessoa hoje que vai muitas vezes ao psicólogo. Hoje ele vive praticamente dentro de casa, ele não sai mais. Ele tomou um pavor, um pânico tão grande que, ao chamar ele para ir para a rua, ele começa a ter dificuldade por causa do medo. Então hoje ele trabalha dentro de casa, não faz mais nada, só fica dentro de casa, não quer sair, não quer para lugar nenhum, só fica dentro de casa, porque ele causou um pânico, um trauma na vida dele diante da violência do que ele passou. E essa violência, então, meus irmãos, esse medo, então, tem tomado conta do coração de muitas pessoas. E é importante dizer que o fato, meus irmãos, de sermos cristãos não nos torna imunes ao sentimento do medo. Na Bíblia, a palavra de Deus nos orienta e nos ensina a aprender a administrar o medo. O versículo 10 de Isaías capítulo 41 vai nos ensinar isso nesta noite. Isaías capítulo 41, meus irmãos, o profeta Isaías, usado por Deus, fez um pronunciamento contra as nações pagãs. E esse pronunciamento começa a partir do versículo 1 e vai até o verso 8, até o verso 7 de Isaías capítulo 41. O texto, então, ele começa desta forma: calai-vos perante mim. Essa é a forma que o profeta Isaías se dirige ao povo. Usado por Deus, ele começa a fazer dessa forma o pronunciamento: calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se então, falem, cheguemos-nos e pleiteemos juntos. E o verso 2 e 3, o texto diz: quem suscitou do Oriente? Aquele a cujos passos segue a vitória. Quem faz que as nações lhe submetam, e que ele calque os pés aos reis, e com a sua espada os transforme em pó, e com o seu arco em palha, e que o vento arrebata. Persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Aqui, meus irmãos, nos versos 2 e 3, o profeta Isaías está falando de um rei chamado Ciro, um homem que Deus usou para punir a Babilônia e salvar Israel. Aí eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, lá no capítulo 44, versículo 28. Isaías capítulo 44, verso 28. Veja o que diz aí. E que digo de Ciro,
Ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém será edificada, do templo será fundado. Agora veja o que diz o capítulo 45, verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Então percebam, meus irmãos, que nos versos 2 e 3 do capítulo 41 de Isaías, o profeta Isaías está falando então a respeito desse rei chamado Ciro. Deus levantou esse homem para ele vir então castigar, punir o povo pagão da Babilônia e com isso salvar Israel. No verso 4 de Isaías capítulo 41, o texto fala aí de primeiro e último. Aí no versículo 4 indica a totalidade, ou seja, Deus é o Senhor de tudo. Isso que significa aí o versículo 4, quando Isaías pronuncia essas palavras. E aí então esse pronunciamento vai até o versículo 7. Nos versos 8 e 9 do capítulo 41, a partir aí do versículo 8 e 9, o profeta Isaías fala da salvação que Deus realizou ao seu povo. Ele diz aí nos versos 8 e 9, mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus campos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Agora, meus irmãos, a partir do versículo 10 de Isaías capítulo 41, Deus, por meio do profeta, nos dá razões para não temer. É isso que eu quero falar com os irmãos nesta noite. Quais são as razões que nós temos dada pelo Senhor para não temer? Em primeiro lugar, a primeira razão para não temer é porque Ele está conosco. Essa é a primeira razão que Deus, através do profeta Isaías, dá ao seu povo. A primeira razão que o povo precisa ter para não temer é que Ele está conosco. O verso 10 começa assim: não temas. Percebam, meus irmãos, que a primeira promessa de Deus para nós, nesse pequeno verso, é que Ele está conosco. O texto, de forma muito clara, diz: não temas, porque eu sou contigo. Primeiro, temos aqui uma ordem. Qual é a ordem que Deus dá ao seu povo? A ordem é não temer. E essa ordem de Deus é seguida de uma promessa. Qual é a promessa que Deus dá ao seu povo? A promessa é: eu sou contigo. Através dessa fala, o Senhor queria lembrar os israelitas de livramentos que ele tinha, que o povo tinha recebido de Deus. Por exemplo, a Bíblia nos diz assim: eu sou o mesmo Deus que com a mão forte tirou vocês do Egito. Eu sou o mesmo Deus que destruiu o poder de Faraó. Eu sou o mesmo Deus que fez maravilhas no meio de vocês, por isso não temam. Em todo momento, meus irmãos, Deus está trazendo essa mensagem para o povo de Deus. Aqui, o povo está meio que abalado, meio que com medo do povo pagão da Babilônia. Mas o profeta Isaías, usado por Deus, vai trazer a memória do seu povo o porquê eles não devem temer.
E aí, nós temos na Bíblia vários exemplos. Esse que eu acabei de ler. Eu sou o mesmo Deus que com a mão forte tirou vocês do Egito. Aqui está falando da escravidão que o povo viveu lá no Egito. E aqui é interessante porque Deus levanta um grande líder, talvez o maior líder do Antigo Testamento, que é Moisés, para conduzir o seu povo. E interessante que o texto nos diz que na frente do povo tem um mar, e atrás vinha o exército de Faraó. E aí, todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico aqui imaginando o pavor, o desespero daquelas pessoas, porque ali tinha homens, mulheres, idosos, tinham crianças ali também. E o povo então entrou em desespero, e agora o que vai ser? Como nós vamos escapar? Eu estou com medo, estou morrendo de medo, eu estou em pânico, porque na frente de mim tem o mar, e atrás está vindo o exército do Faraó. E é nesse momento então, que Deus dá uma ordem a Moisés. Moisés levanta o cajado, aponta em direção do mar, e aquele mar se abre. Deus manda então o povo passar. Deus diz a Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Ou seja, siga em frente, sem medo. Por que sem medo? Porque eu sou contigo. E o povo então passou pelo mar. É interessante, meus irmãos, essa história, porque o texto aqui de Isaías capítulo 41, se você perceber, aí na sua Bíblia, está assim um subtítulo em negrito: Deus suscita o Redentor. Essa palavrinha, não sei se está aí na sua Bíblia, na minha Bíblia está aparecendo, bem em cima do texto está assim: Deus suscita o Redentor, está em negrito. Na sua Bíblia, está aí, está assim, dessa forma? Então, esse título, meus irmãos, não consta no texto original. Esse título é colocado pelos copistas quando vão traduzir o texto bíblico. Então, o copista, quando traduziu o texto hebraico para o português, ele deu um título, um tema para o capítulo 41 de Isaías. E o tema é: Deus suscita o Redentor. E esse é um tema que tem tudo a ver com a história, porque aqui, meus irmãos, está apontando também para o nosso Redentor, aquele que viria para te socorrer, aquele que viria para ficar contigo para sempre. Por exemplo, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, dos versos 18 a 20. Mateus capítulo 28, dos versos 18 a 20. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18 até o verso 20. Veja o que o texto bíblico diz aí. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Verso 19: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora veja o que o verso 20 diz. O verso 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja que interessante. Lá em Isaías capítulo 41, verso 10, Deus diz pela boca do profeta Isaías: não temas, porque eu sou contigo. Essa é uma profecia messiânica, que se cumpre em Jesus, no texto que nós acabamos de ler agora, de Mateus capítulo 28. Outro texto que você pode conferir, abra a sua Bíblia em João capítulo 14, versículo 1 e o verso 16. João capítulo 14, versículo 1 e o verso 16. O verso 1, o texto começa dizendo assim: não se turbe o vosso coração.
Credes em Deus, credes também em mim. Agora veja o que diz o versículo 16 de João capítulo 14. O verso 16 diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Os discípulos de Jesus, meus irmãos, também estavam com medo, apavorados, porque está chegando o momento de Jesus ir para a cruz. E agora o que vai ser de nós, mestre? O Senhor vai para a cruz, vai morrer, o que vai ser de nossas vidas? E aí Jesus então traz essa palavra de encorajamento para os discípulos de Jesus. Primeiro Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Depois ele diz no verso 16: eu rogarei ao Pai, ou seja, eu vou orar ao Pai, e Ele vos enviará, vai mandar para vocês o Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo. E Jesus diz: a fim de que esteja para sempre convosco. Ou seja, meu irmão, minha irmã, quando então o texto de Isaías capítulo 41, verso 10, ele está nos ensinando justamente isso. A primeira razão que você não precisa temer, não precisa ter medo, é porque Ele, Deus, o Senhor, o seu Salvador Jesus Cristo, está com você. É por isso que ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Mas, meu irmão, meus irmãos, há uma outra razão aqui que esse texto vai apresentar para nós, de Isaías capítulo 41, verso 10. O porquê você não deve temer. E a segunda razão, o porquê você não deve temer, é porque Ele é o nosso Deus. Essa é a segunda razão. Segunda razão, o porquê você não deve temer, o porquê você não deve ficar apavorado, é porque Ele é o nosso, o seu Deus. Veja o que diz aí o verso 10 de Isaías capítulo 41. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aqui é interessante, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar aqui. Eu quero chamar a sua atenção aqui, meus irmãos, é nessa palavrinha, marca aí na sua Bíblia, a palavrinha assombros. Essa palavrinha aí, assombros, é uma palavrinha que em hebraico é sha'ah. Esse é o termo dessa palavra em hebraico, sha'ah, que foi traduzido para nós como assombros. E o que significa essa palavra sha'ah? Essa palavrinha hebraica, sha'ah, significa desviar o olhar. É isso que significa essa palavra sha'ah, que foi traduzida para o português assombros. Ou seja, o que Deus está dizendo por meio do profeta Isaías é que não podemos deixar as circunstâncias, não podemos deixar as circunstâncias, por pior que elas sejam, tirar o foco. Não podemos desviar o nosso olhar do Senhor. Essa é a ideia dessa palavrinha sha'ah, desviar o olhar. Ou seja, meus irmãos, não foque nos problemas e nas dificuldades. Foque em mim, foque no seu Deus. É isso que o profeta Isaías está dizendo. E por que Isaías diz isso? Porque o povo está desesperado, está apavorado, está com medo dos babilônios. Então Deus levanta o profeta Isaías e diz: olha, foque não na Babilônia, não nos inimigos, foque não no exército inimigo, mas foque no Senhor. Olhe para Deus, porque Ele é o teu socorro. Meu irmão, minha irmã, essa é a grande esperança nossa.
Quando você estiver enfrentando por lutas, passando por problemas, enfrentando dificuldade, não olhe para os seus problemas, não foque para os seus problemas, mas o teu foco precisa ser no Senhor, porque é Ele quem sustenta você. É Ele quem sustenta você, é Ele quem abençoa você, é Ele quem guarda você, Ele é o nosso Deus. Significa então, meu irmão, minha irmã, que Deus jamais vai te abandonar. Eu estava vendo um programa no SBT, aquele que estava na Band, agora ele passou para o SBT, Datena. Datena saiu da Band e foi para o SBT. E estava vendo uma reportagem, aconteceu algo assim em São Paulo. Estava um rapaz com a sua namorada na moto, e viu então uma outra moto. E nessa outra moto tinha 2 bandidos ali. Aí a moto que viu os bandidos fecharam aquela moto onde estava aquele casal de namorado. Aí os bandidos pularam da moto, sacaram a arma e falaram: me dá a moto, sai, não sei o quê. O rapaz, na hora do desespero, ele largou a moto caiu, a menina caiu, e sabe o que o rapaz fez? Saiu correndo. Deixou a menina sozinha. Abandonou a sua namorada. Na hora do desespero, os dois desmontaram da moto, sacou a arma, me dá a moto, não sei o quê. Ele joga a moto no chão e ele sai correndo. Ele nem lembra mais da namorada, abandonada. A namorada fica abandonada, caída ali no chão. O Datena até fez uma brincadeira, chamando ele de frouxo, não sei o quê, aquele estilo do Datena. Mas por que eu estou contando isso, meus irmãos? O nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é diferente. Ele jamais abandonará você. Passe o que for, qual for a sua luta que você está enfrentando, se você chegou aqui nessa noite todo quebrado, ferido, machucado, por causa das lutas, por causa dos problemas, por causa das dificuldades, lembre-se que o Senhor jamais vai te abandonar, porque Ele é o seu Deus. Essa é a diferença. Então, quando Isaías diz essa palavra aqui, não te assombres, como eu já expliquei para os irmãos, que a palavra hebraica sha'á, olhar, ou seja, desviar. Deus está dizendo para o profeta Isaías: não permita que os problemas, que o medo venha desviar o olhar de vocês. Continue focado em olhar no autor e consumador da sua fé. Esse é Jesus Cristo. É Ele quem te abençoa. É Ele quem te sustenta. Mas, meus irmãos, há uma terceira razão que o texto apresenta para nós do porquê você e eu não podemos ter medo. Ou melhor, não precisamos ter medo. E a terceira razão para não termos medo é porque Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, Ele nos sustenta. Essa é a terceira razão. Após dizer para não ficarmos assombrados, como diz o verso 10, porque Ele é o nosso Deus, o Senhor nos dá 3 razões para não temermos. A primeira razão é: Ele nos fortalece. Essa é a primeira razão. É o Senhor, meus irmãos, quem fortalece você. Está enfrentando lutas, está passando por problemas, está enfrentando dificuldades. Creia que é o Senhor quem te fortalece. A segunda razão, meus irmãos, é que o nosso Deus, na pessoa de Cristo, é quem te ajuda. É Ele quem te ajuda. A terceira razão que o texto apresenta para nós é que o nosso Deus, na pessoa de Cristo, é quem te sustenta. É quem tem sustentado você até agora. É quem tem ajudado você até agora. Essas são as 3 razões, meus irmãos. Dificuldades, meus irmãos, virão. Farão parte da nossa vida, da nossa caminhada. Mas o Senhor estará
conosco. Lembra das palavras do salmista Davi, lá no Salmo 23, onde ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então veja, meus irmãos, em todo o tempo o Senhor está conosco. Ele não nos abandona. Pessoas abandonam você, mas o nosso Deus não. O nosso Deus sempre estará conosco. Apocalipse capítulo 21, verso 3, o texto lá nos diz: então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Que maravilha, meus irmãos. O último livro da Bíblia termina com essa mensagem, com mensagem de esperança, dizendo para nós que o nosso Deus não nos abandona, dizendo para nós que Deus mesmo estará com eles. É interessante, meus irmãos, porque de Gênesis a Apocalipse você vai perceber que Deus sempre estará conosco. Gênesis capítulo 3 é o capítulo que narra a queda do homem. E neste capítulo, no verso 15, há uma promessa lá. E a promessa aponta para o nosso Redentor Jesus Cristo. Isso então nos ensina, meus irmãos, que mesmo após a queda, Deus não abandonou você. Ele está sempre com você, sustentando você. O profeta Isaías, usado por Deus, se levanta para trazer essa mensagem para o povo. O povo está angustiado, está apavorado, está com medo. Mas Deus então levanta Isaías e coloca na boca de Isaías essas palavras maravilhosas. E as palavras são: não temas. Essa é uma ordem, meus irmãos, que Deus está dando a você. Quando Deus diz não temas, Ele está ensinando que a última palavra é dele. E essa ordem, ela vem junto com uma promessa. E a promessa é: porque eu sou contigo. Você consegue imaginar isso, irmãos? Naqueles momentos mais difíceis da sua vida, onde o seu coração está apertado e você derramando lágrimas, lembre-se que você não está sozinho. Deus está ao seu lado, cuidando de você, e no momento certo vai enxugar todas as lágrimas. É esse Deus que sustenta as nossas vidas. É esse Deus que tem sustentado o povo de Deus até aqui. Chegamos até aqui, meus irmãos, pela graça de Deus. Chegamos até aqui porque essa promessa dita no verso 10 é real e se cumpriu em Jesus Cristo. O homem caiu, pecou. O pecado levou o homem à morte, morte física e a morte espiritual. Mas apesar disso, Deus não abandonou a sua criação. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para resgatar você, para tirar você do inferno e colocar você na maravilhosa luz. Por isso o texto diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, não desvie o seu olhar, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. É assim que Isaías termina, com essa palavra de esperança, dizendo: com minha destra
fiel. Deus é fiel a Ele mesmo. Deus é fiel à sua palavra. Se Ele prometeu te fortalecer, te ajudar, te sustentar, creia que isso é uma verdade. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Olá, graça e paz. Eu quero te fazer um convite para você e para a sua família. Venha conhecer a Igreja Presbiteriana Encartacione, uma igreja bíblica, reformada, que tem como princípio as Escrituras. Venha, traga a sua família. Estamos aqui na rua Eugênio Nidec, número 304, o bairro Encartacione. Sempre aos domingos, a partir das 9h30 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical, e à noite, às 19 horas. E às quintas-feiras, às 19h30. Você é o nosso convidado. Deus te abençoe.